Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 679. Tudo será como o rei deseja. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Hoje é o dia do julgamento, anunciou Helena, virando-se para uma certa direção. Inconscientemente, todo o público seguiu seu olhar, e logo eles viram uma visão que fez os olhos de todos se arregalarem. Centenas de demônios de vários tamanhos e formas, todos algemados na garganta, pulsos e pernas em linha reta. Todos esses demônios tinham várias feridas abertas e sangue pingando no chão, e era óbvio que eles haviam passado por muita tortura antes de virem para cá. Mas não foi só isso que os chocou, era quem estava segurando esses demônios pelo colarinho. Lilibaal, nascida Lúcifer, filha de Lúcifer, o primeiro rei demônio. A mulher caminhava com passos neutros e confiantes. Ei, Ellie! Um demônio cutucou outro demônio e apontou para um ponto na fila de demônios. Olhando para onde seu amigo estava apontando, o demônio masculino arregalou os olhos. Ele é Lucabal. O demônio falou mais alto do que pretendia, e essa afirmação foi ouvida por todos. Logo toda a multidão começou a olhar para o homem espancado, torturado e sem braços. Ele é filho de Lili. Ela é tão leal ao rei. Até o próprio filho. Sussurros foram ouvidos, e todos estavam falando e apontado para Luca, que estava muito danificado para sequer pensar nas vozes. O sentimento geral era de descrença. Mesmo aqueles entre os atuais funcionários do governo não acreditavam no que estavam vendo. O motivo dessa descrença era que Lili era conhecida por ser muito protetora com o filho e, geralmente, a mulher cobria a bunda do arrogante descendente de Lúcifer. Eles nunca pensaram que veriam a cena da própria Lili escoltando seu próprio filho para o que parecia ser uma execução. Este ato que equivalia a uma traidora enviando seu próprio filho para a morte dele, um ato que seria altamente julgado pelos seres humanos, não foi mal julgado pelos demônios. Em vez da reputação de Lili diminuir, a cada passo que ela dava em direção à plataforma de julgamento, uma sensação de admiração era vista nos demônios. Este foi o efeito de quão popular era o rei atual. Qualquer ato em nome do novo rei era visto como motivo de orgulho. E como esperado, será um desperdício não usar tal talento. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Victor. Um sorriso que mostrava todos os seus dentes afiados. Um sorriso que todos viam. O rei está satisfeito. Foi o pensamento que passou pela cabeça de todos. E apenas com esse gesto, a reputação de Lili aumentou ainda mais. Tal era a influência do novo rei, e tal era o fanatismo dos demônios em relação ao novo rei. Lilibaal, nascida Lúcifer. Helena começou a falar, e logo todas as atenções dos demônios estavam voltadas para o demônio general. Uma mulher que todos nós conhecemos. Nascida da linhagem direta do primeiro rei demônio, uma mulher nobre, e que no passado seria exaltada onde quer que fosse. Uma realidade que infelizmente ficou no passado. Mesmo que ela seja filha de Lúcifer. Mesmo que ela tenha uma das mais antigas linhagens de demônios, para sua majestade, isso não importa. Somente as ações importam. Apenas os méritos importam. Sabendo desse fato, ela fez uma grande jogada. Ela rastreou e capturou todos os indivíduos que planejavam um golpe de Estado. O que? Os demônios abriram os olhos em choque e, inconscientemente, todos olharam para os demônios prisioneiros. O que você está pensando está correto. Todos os indivíduos à sua frente agora são seres que planejam derrubar o atual rei. Morte aos traidores. Tudo começou com um rosnado de um demônio menor. Como eles ousam? Vermes arrogantes. Você se atreve a atingir nosso amado rei? Morte aos traidores. Come 0/v/el/bin/net morra morra morra. O pequeno sorriso no rosto de Lili tremeu um pouco quando ela ouviu o coro de demônios pedindo a morte dos indivíduos. Mesmo alguns demônios de elite que estavam um pouco insatisfeitos com a situação atual estremeceram de calafrios ao ver milhares de demônios gritando. Esta mulher é muito esperta. Ela sabe usar bem as coisas para aumentar a reputação do próprio rei. Recomendo. Em vez de ficar irritada, ela achou bastante interessante.
A mulher era uma manipuladora nata e sabia como virar qualquer situação a favor do rei. Descendente de Grimory, o rei teve muita sorte de tê-la encontrado. Se fosse no passado, Lily nem se incomodaria em olhar para famílias de baixo escalão, uma realidade que mudou nos dias de hoje. Mesmo os demônios sem nome, ela tinha os olhos atentos à procura de novos talentos. Helena olhou brevemente para Vinnie. Vinnie acenou com a cabeça enquanto pegava o machado de gelo que ela recebeu pessoalmente de seu rei, um machado que estava completamente coberto de metais. Obviamente, a própria mulher aumentou a durabilidade do machado. Vinnie levantou o machado e bateu o cabo no chão com um estrondo. Silêncio. Logo todo o coro de demônios parou e a praça ficou em silêncio. Não se esqueça de onde você está. Você está na presença do rei. Respeite-se e não haja de forma tão bárbara. Não somos criaturas irracionais, então haja com o orgulho de nossa raça em seu peito, o orgulho de nossa rei. Vários demônios abaixaram suas cabeças envergonhados enquanto alguns outros demônios olhavam nervosamente para o rei sentado com a mesma postura. E quando esses demônios não viram o sorriso no rosto do rei, eles rapidamente entenderam o problema e agiram de maneira mais civilizada. Obrigado, Vinnie. A mulher apenas assentiu, mas seus olhos intensos não deixaram a multidão. Como afirmado anteriormente, todos esses indivíduos presentes são traidores que planejaram um golpe de Estado contra o novo governo e, devido às ações competentes de Lily Baal, todos eles foram capturados. Devido aos feitos de capturar os traidores e levá-los à justiça, conforme estabelecido na lei, Lily Baal tem o direito de pedir uma recompensa ao próprio rei. Como esta é uma ação que ajuda toda a sociedade e o governo do rei, a maior recompensa é prometida, a recompensa demoníaca de mais alta ordem, a maior honra atualmente disponível. Todos os demônios arregalaram os olhos. Entendeu-se que o novo sistema de governo era um sistema de recompensa baseado em mérito e classificação. Demônio de ordem superior, o indivíduo poderia pedir praticamente qualquer coisa, desde que estivesse dentro das capacidades do rei e não fosse uma recompensa que prejudicasse o próprio rei. Mesmo com essa recompensa, o indivíduo não pode pedir algo como ser a esposa do rei. Todo pedido deve ser puramente para o benefício do próprio indivíduo ou da sociedade em geral, e cabe ao rei julgar a situação conforme necessário. A única recompensa em que o rei lhe dará algo pessoalmente, ouro, aumento de poder ou uma recompensa equivalente, como poder político ou recursos como dinheiro ou armas, recompensas geralmente administradas por funcionários do governo, bronze, recompensa limitada. Geralmente pequenos favores ou até recompensa em dinheiro, recompensas geralmente administradas por funcionários do governo. A maioria dos demônios após a guerra de conquista, se não quase todos, acabou de receber a recompensa do nível ouro ou bronze. A classificação acima disso era algo que só era dado quando algo acontecia que ajudava a sociedade demoníaca como um todo ou até mesmo o próprio rei dos demônios. Um exemplo disso foram os próprios demônios de elite que lutaram na guerra junto com os generais. Todos receberam a recompensa demoníaca de mais alta ordem, e todos, sem exceção, pediram um aumento de poder. Os comandantes atuais abaixo de cada general são demônios que foram fortalecidos por essa recompensa. Eles passaram de demônios de nível médio a demônios de elite em poucos minutos apenas por causa da bondade do rei. PDE com acento circunflexo barra vertical vírgula O com acento grave. Desde a guerra de conquista não havia uma classificação como esta, apenas provando que o que Lily tinha feito era bastante significativo. Quando a população soube disso, um fogo de ambição acendeu no coração de todos, um desejo de provar seu valor para obter a maior recompensa. Antes do início do julgamento, Lily Baal, o rei tem uma palavra. Os murmúrios excitados cessaram completamente e todos olharam para Lily e para o próprio rei. O que você deseja, Lily? Victor levantou a mão e um poder vermelho apareceu. Poder? Todos os demônios babaram ao olhar para o poder vermelho na mão de Alucard, mas durou apenas alguns segundos quando o poder desapareceu. E a mão do rei pousou novamente em seu rosto. Posição política. Ou um artefato demoníaco.
Com minha autoridade, você pode conseguir qualquer coisa no inferno. Todos engoliram em seco enquanto se perguntavam o que ela iria pedir. Na mente de todos, era óbvio que ela iria pedir um aumento de poder, mas alguns demônios antigos, como os antigos pilares, perceberam o que ela iria pedir. Uma posição fixa no novo governo, poder político. Pelo menos é o que eles teriam perguntado se estivessem no lugar de Lily. Lily olhou para Victor com olhos sérios. Eu quero que meu filho se torne meu escravo. Oh! Todos os demônios abriram os olhos em choque. Que desperdício! Todos eles não podiam deixar de pensar. Na cabeça de todos, era óbvio que ela pediu isso para salvar seu filho da morte. Afinal, só existe destino para traidores. Enquanto todos pensavam e resmungavam com as escolhas de Lily, a própria mulher estava calma. O sangue de Lúcifer corre em suas veias, então mesmo que ele seja inútil, talvez o neto dela não seja. O sangue de Lúcifer não deveria morrer tão facilmente. Ela não vai permitir que isso aconteça. Ela tinha um pressentimento de que esta era a escolha certa, e geralmente, em decisões importantes como esta, ela seguia seu instinto. Esse palpite foi confirmado quando o rei dos demônios abriu um largo sorriso divertido. Ah! Ah! Outro silêncio caiu sobre o lugar, desta vez de puro choque. O rei demônio rindo. Foda-se, eu não deveria ter fumado aquela erva ontem à noite, ainda estou chapado. Em vez de pedir algo que o beneficie, você decide proteger seu filho tornando-o seu escravo. Um gesto bastante gentil para um demônio. Lily acordou de seu estupor e falou. Luca pode ser uma forma de vida insignificante e inútil. Cruel. Todos pensaram. Mas ele ainda é meu filho, e vou protegê-lo mesmo que o torne meu escravo irracional. Forma distorcida de lealdade ao seu sangue. Eu gosto disso. Victor pensou com interesse. Muito bem, eu entendo seus pensamentos. Então. Mas, ele ainda conspirou contra mim e tentou me derrubar. A voz pesada e fria de Victor flutuou ao redor, lembrando a todos mais uma vez quem era o homem diante deles, o rei tirano, Victor Alucard. O rei tinha muitos rostos, hoje todo mundo aprendeu isso. Victor levantou o braço direito e, com um aceno de mão, as algemas de Lucas se soltaram e ele flutuou em direção a Victor. Meu rei. Com o canto do olho, Lily viu Helena balançar a cabeça e ficar em silêncio. Mesmo preocupada com o filho, Lily não iria baixar a guarda e perder os detalhes importantes. E esse gesto silencioso era definitivamente algo importante. O que está acontecendo? Lily estreitou os olhos e ficou em silêncio enquanto observava a reação ao seu redor. Vejo que não houve misericórdia, embora ele seja seu filho. É dever da mãe corrigir as faltas do filho. Ele traiu Vossa Majestade, e isso não ficará impune. Me doía torturar minha carne e sangue, mas era necessário. Ela comentou com um tom neutro como se não fosse nada. Se ele me ouvisse e permanecesse obediente, isso não teria acontecido. Tanta lealdade. Eu não odeio isso. Seria injusto negar o pedido de alguém tão leal, mas não é minha política ignorar traidores. O que fazer? Victor falou em um tom entediado enquanto olhava para o homem completamente quebrado na frente dele. Ele quer algo de mim? Lily estreitou os olhos. Essa exibição de indecisão não era típica do rei. Ele nunca foi indeciso. Quando ele decidia alguma coisa, ele fazia, e todos tinham que aceitar. Foi assim que ele agiu. Então, por que ele estava agindo assim? Os olhos de Lily e Victor se encontraram por alguns milissegundos, e isso foi o suficiente para Lily entender. Ele espera que eu tenha outra alternativa. Algo que não o faça parecer que está perdoando um traidor. Lily procurou em sua mente alternativas para livrar seu filho da morte, e uma técnica cruel surgiu em sua cabeça. Era algo que Lilith, sua mãe, usou em sua guerra civil com o diabo. Meu rei, meu filho é descendente de Lúcifer, Lilith e Baal. Mesmo sendo um merda inútil, seu sangue é útil e ele é forte. Eu recomendo usá-lo como uma marionete. Luca estremeceu ao ouvir o que sua mãe disse, tentou gritar em protesto, mas não conseguiu.
Preferiu 10.000 vezes a morte a ser uma marionete sem vontade própria. Oh! Elaborado, Lady Baal. É uma técnica antiga usada por minha mãe. Ela capturou demônios hostis, ou mesmo bestas irracionais, e com controle da mente, os transformou em marionetes de guerra. Os demônios se encolheram visivelmente. Ela é cruel. Não é melhor deixá-lo morrer? Todos não puderam deixar de pensar. Você quer tirar o livre-arbítrio do seu filho? Victor olhou com surpresa genuína em seu rosto. Ele era um bom ator. O que quer que ele lhe dissesse, ele já sabia, e os anciões do inferno haviam dito a ele todas as técnicas que poderiam ser usadas contra ele e como combater essas técnicas. Essa técnica específica que ele lhe mencionou era bastante famosa porque foi muito usada na Guerra Civil. Não é melhor deixá-lo morrer? Afinal, ele morrerá como seu próprio mestre. Mesmo os traidores merecem morrer como mestres de si mesmos, certo? Victor sorriu. Este homem manipulador. Ele está me fazendo parecer uma mulher cruel. A ideia foi sua. Não que ela não fosse uma mulher cruel, mas era irritante ser derrubada tão facilmente assim. O maldito sabia muito bem como melhorar sua imagem para os demônios. Não é de admirar que existam muitos fanáticos por aí que tratam suas palavras como verdade absoluta. Embora eu também tenha ajudado a melhorar essa imagem. Lily pensou distraidamente. Isso está correto. Mas tal privilégio está disponível para aqueles que são dignos. Traidores que não são dignos desse privilégio. Sem falar que prefiro ter meu filho como uma marionete, vivo e útil, do que morto e inútil. Cruel. Ela é um verdadeiro demônio. A infâmia de Lily começou a crescer novamente, e a infâmia igualou a reputação no mundo dos demônios. Alguns demônios olharam para ela com respeito reverente em seus olhos. Lily estremeceu ao sentir os olhares dos demônios. Esses olhares. Não me diga. Ela olhou para Victor novamente e viu grande sorriso no rosto do homem. Este homem. O que ele está planejando? Porque ele está aumentando minha reputação. Lily estava completamente perdida nos motivos de Victor. Esplêndido. A voz satisfeita do rei ecoou por aí. Esta é uma demonstração de verdadeira lealdade. É isso que espero de quem trabalha para mim. Como rei, eu seria muito cruel em não recompensar tal lealdade. A partir de hoje, Luca Baal cumprirá uma sentença de 10 milhões de anos como escravo e fantoche de sua própria mãe, Lily Baal. Como recompensa pelos esforços de Lily Baal e pela demonstração de lealdade em sacrificar seu próprio sangue pelo bem do rei, permitirei que você faça mais um desejo. O que está acontecendo? Como esperado do rei, ele é muito gentil. De fato, Lady Lily também é muito leal ao rei. Mesmo que seja de seu próprio sangue, ela não perderá essa lealdade. Ela está apaixonada pelo rei. Afinal, não seria uma surpresa. Todos nós sabemos como o rei é bonito. Até eu gosto dele. Lily abriu os olhos ainda mais incrédula enquanto observava a reação das massas. Este homem. Ele planejou tudo isso. Desde o início, ele já conhecia minhas reações, e planejou como aumentar sua própria reputação e a minha reputação e, ao mesmo tempo, me amarrar completamente ao seu lado como um demônio leal que faria tudo pelo rei. Apavorante. Diga-me, Lily Baal. O que você deseja? Lily olhou para aqueles olhos violetas e se viu perdida neles, e logo ela não conseguia deixar de lado seus verdadeiros pensamentos. Posição política. Quero a mais alta posição política que o rei possa me dar. Ela falou com determinação. Posição política, hein? Isso pode ser resolvido. Farei alguns ajustes no meu pessoal e, no futuro, chamarei para entregar a você uma posição adequada para a sua recompensa. Obrigado por sua bondade, meu rei. Eu te agradeço por ser um demônio tão leal. Victor sorriu satisfeito. Lily se esforçou muito para não quebrar sua expressão neutra. Ela realmente queria tirar aquele sorriso de merda como se tudo estivesse indo de acordo com o plano dele. Agora, ouvi dizer que você tem um show para mim, certo? Sim. Os olhos de Lily brilharam em vermelho sangue, e um sorriso cruel apareceu em seu rosto.
Ela estava frustrada e com dor de cabeça com um incidente recente, então ela precisava desabafar, e esses demônios vieram em boa hora. Deus tenha misericórdia das almas desses demônios porque Lili não terá. Vepar, não deixe este homem morrer. Ele ainda tem muito trabalho a fazer pelo meu reino. Sim, meu rei. Farei com que ele não morra. Vepar se curvou e então ela parou alguns demônios que eram seus subordinados. Você ouviu, não o deixe morrer. Amarre as mãos dele também para impedi-lo de se matar ou fugir. Sim, senhora Vini. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 680. Todos saúdam o rei dos demônios. Pegue 2 crianças que tenham a mesma idade e tenham conhecimento sobre um determinado tópico. Coloque essas 2 crianças para fazer o mesmo trabalho. Instrua-as a fazer o que acharem melhor, desde que concluam a tarefa, e dê-lhes livros para seguir passo a passo. A criança que realiza o trabalho de acordo com as instruções seguidas no livro é um aluno estudioso e esforçado, podendo até ser considerado superdotado. Mas a criança que completou o mesmo trabalho, mas inovou várias outras coisas que, embora não perfeitas, foram soluções mais eficientes e com significativo potencial inexplorado é um gênio. Essa é a diferença entre uma criança talentosa e um gênio. É claro que essa analogia barata não reflete totalmente a realidade. Muitas lacunas e cenários não são destacados, como o ambiente em que as crianças viviam antes, o nível de criatividade de cada uma, as influências na vida da criança, etc. Mas essa analogia também não é falha e seria 100% correta se ambas as crianças crescessem no mesmo ambiente, ouvissem as mesmas coisas dos adultos e aprendessem as mesmas coisas. Como 2 gêmeas inseparáveis que, apesar de serem gêmeas, tinham pontos fortes e fracos, como qualquer outro ser. Afinal, ninguém era o mesmo. Todos são diferentes. Foi nesses pensamentos sem sentido que Victor caiu quando viu o espetáculo sangrento diante dele. Sim, Victor era muito bom em tortura e punição. Aprendera com a melhor professora nesse tipo de matéria até sofrer sua tortura para ganhar resistência à dor. Ele era bom em causar terror. Ele era bom em causar medo nos corações de outros seres. Isso era um fato indiscutível. Mas parecia que ele havia encontrado alguém igual a ele nesse negócio de tortura ou até o superado. Ele acreditava que nem mesmo Skatash era tão criativo e talentoso na tortura quanto esta mulher antes dele. Lili Baal, esta mulher definitivamente nasceu para causar dor aos outros. Prova disso era o espetáculo mórbido à sua frente. O que ele estava testemunhando era tão gráfico e repugnante que até ele tinha que concordar que era incrível. A prova de que esse espetáculo era digno de uma pintura dos contos de terror de Lovecraft foi a reação dos demônios. A praça estava silenciosa. Alguns demônios olhavam horrorizados para o que estavam vendo. Mesmo que não fosse óbvio, tal cena deixou até mesmo os Elder Demons desconfortáveis. Victor tinha certeza de que se seus avisos prévios e demonstrações públicas do que aconteceria se os demônios fossem contra ele tivessem pouco efeito, o Demon Lily tinha acabado de fazer um espetáculo era um aviso perfeito. Seus métodos eram realmente eficazes. Talvez até muito eficazes se Victor pensasse nisso por alguns segundos. Ele olhou para os demônios menores e sentiu as emoções da população. Eu devo controlar isso. Governar pelo medo era bom, mas o medo excessivo era prejudicial. Respeito também era necessário. Como todas as coisas no universo, um equilíbrio entre medo e respeito era crucial para um governante. Sua Majestade, o que você acha do meu trabalho? Os demônios desviaram os olhos da cena indutora de pesadelo diante deles e olharam para a mulher que, embora muito bonita, tinha várias partes do corpo manchadas de sangue e um sorriso levemente maníaco no rosto. A definição de loucura estava diante deles, o suficiente para deixar até mesmo os demônios desconfortáveis. Ao contrário dos demônios, Victor não podia deixar de achar a visão bonita. Havia uma beleza naquela loucura que Victor simplesmente não podia ignorar. Esplêndido, um trabalho digno de um artista como você. Victor deu sua opinião honesta. E isso fez o sorriso de Lily crescer ainda mais. Devo assumir que Vossa Majestade está muito satisfeita.
O sorriso de Victor foi a resposta que Lily recebeu. Ele não precisava dizer nada. O sorriso dele era a resposta que ela queria. Estou curioso, porém, onde você aprendeu essa arte? Aprendi o básico com minha mãe, mas aperfeiçoei o ofício em alturas que nem minha mãe alcançou. Ela falou com orgulho. É bom ser elogiado por algo em que você é bom. Ela era boa em política e nos jogos dos demônios superiores, mas não considerava isso uma habilidade muito impressionante. Seu hobby sempre foi arte. Entendo, parece correr na família. Infelizmente, apenas as mulheres da nossa família carregam essa característica. Entendo. Parece que isso é uma amostra do que esperar de Lilith. Na verdade, como eu, minha mãe gosta muito de praticar esta arte. A população e os generais de Victor não souberam como reagir às palavras casuais da dupla diante de um cenário tão mórbido. Victor assentiu com satisfação. Então ele se levantou de seu trono e se levantou e, finalmente, todos puderam ver o rosto inteiro do rei demônio sem que aquela estranha escuridão o escondesse. Os demônios não podiam deixar de observar distraidamente o rosto do rei. Era como se toda a população tivesse esquecido aquela arte mórbida e se concentrado em uma pintura mais perfeita. Sem sombra de dúvida, o rei demônio era atraente para todos, sem exceção. Bom, esse rosto é o tio. Victor riu internamente ao sentir o medo deixar os corações dos demônios. Então, aproveitando aqueles poucos segundos para recuperar completamente o controle da situação, ele mudou sua expressão para um rosto mais sério. Meus cidadãos, você viu as consequências daqueles que vão contra mim. Um calafrio percorreu a espinha de todos, e todos foram trazidos de volta à realidade pelas palavras de Victor. Lembre-se disso se você planeja contra mim, disse Victor enquanto gesticulava para o corpo profanado do demônio que ainda respirava. Lembre-se, não haverá misericórdia para aqueles que vão contra mim. Victor ergueu a mão para o céu, brilhando com o poder vermelho, e logo apareceu a imagem translúcida das almas de vários demônios sendo torturados. Apenas a verdadeira morte os espera. Victor cerrou o punho. Mesmo que os sons não pudessem ser ouvidos por outros, os rostos gritando dos demônios eram visíveis para todos. O silêncio apenas aumentou o efeito ao confiar na imaginação do demônio. Era bastante óbvio a dor que as almas estavam sentindo. No momento seguinte, todas as almas exibidas explodiram da existência. Sem reencarnação. Sem vida após a morte. Apenas o vazio desaparecimento do nada. Victor ficou em silêncio por alguns segundos e esperou que suas palavras e visão do que ele havia feito fossem absorvidos por todos os demônios presentes. Ele sorriu interiormente ao sentir várias intenções hostis desaparecerem, e apenas o medo permaneceu. As pequenas chamas da rebelião foram apagadas. Agora é a vez da cenoura. Aqueles que estão do meu lado, e aqueles que têm verdadeira lealdade, no entanto, são recompensados. Victor apontou sua mão para Lily, e um poder vermelho disparou de sua palma e atingiu o corpo da mulher. Lily não fechou os olhos. Ela não fez nada. Em vez disso, ela apenas aceitou tudo enquanto olhava nos olhos de Victor com leve surpresa. Ele está tão satisfeito. Uma satisfação cresceu no peito de Lily. Ela não esperava que ganharia tanto apenas matando alguns lixos e dando tudo de si para sua arte. Claro, ela sabia que havia segundas intenções para o que Victor estava fazendo agora. Ela claramente entendeu isso. Mas ela também entendeu que se Victor não estivesse satisfeito com seu desempenho, ele não teria dado a ela mais do que ela já merecia. Este é o poder do rei. É tão bom, tio. Um pilar de miasma e luz branca subiu aos céus mudando o clima. A explosão de poder durou apenas alguns segundos. Então, lentamente, o pilar de miasma e a luz diminuíram, e todos viram um lírio que mal havia mudado externamente. Mas o poder que emanava de seu corpo era surreal, o próprio ar ao seu redor parecia distorcer em sua presença, e tudo ao seu redor flutuava como se ela estivesse em seu próprio mundo. Lily olhou para suas mãos e as apertou com força. Ela nunca se sentiu tão bem antes. Tanto poder. Um grande sorriso apareceu no rosto de Lily. A lealdade é recompensada.
traição e insubordinação levam à punição. Escolha seus lados, minhas legiões de demônios. Você está comigo ou contra mim? Todos os demônios saíram de seu estupor ao observar Lily e olharam para Victor com um novo brilho de fanatismo, lealdade e ambição em seus olhos. Ninguém sabia quem começou, de onde veio a primeira voz. Salve Alucard, o rei dos demônios. Salve Alucard, o rei dos demônios. Salve Alucard, o rei dos demônios. Mas o efeito foi instantâneo, espalhando-se como o fogo do inferno que afetou a todos. As chamas da ambição arderam nos corações dos demônios. Estrondo. Estrondo. Bum. O coro de demônios ficou cada vez mais alto. Os demônios batiam os pés no chão, fazendo tudo ao seu redor tremer. Era como se um terremoto estivesse acontecendo em todo o inferno. Os olhos dos demônios brilharam com a imagem de um homem com um grande sorriso demoníaco no rosto. Victor Alucard, rei de todos os demônios. Bom. A satisfação percorreu todo o corpo de Victor com a visão diante dele. As condições foram cumpridas. Agora, posso fazer essa técnica. Aia, aia. Isso ficou bem interessante, não é? Um homem que estava observando o julgamento que foi transmitido por todo o inferno falou. Eu subestimei completamente a capacidade do novo rei. Zagan falou com um rosto divertido e neutro. Diablo terá uma surpresa quando retornar ao inferno. O novo rei entende completamente a raça demoníaca. Ele sabe como jogar o jogo da cenoura e do pau. Ele é um manipulador nato. Zagan olhou para cima e viu um rosto familiar. Fênix. Ei, como você está, Zagan? Você não deveria estar na Terra. Zagan perguntou curioso. Diablo me enviou. Apesar de estar focado na guerra atual, ele quer saber o que está acontecendo no inferno. E como você sabe, devido à minha condição, não serão necessários muitos sacrifícios para que eu volte à Terra. HMM. Um brilho calculista apareceu nos olhos de Zagan. Então, o que fazemos? Apoiamos Diablo ou Tinil King? Nós não tomamos partido. Assim como a cadela mais barata do mundo humano, a rainha bruxa, iremos para aqueles que nos darão o maior benefício. Eu realmente não gosto dessa analogia. Fênix bufou. Mas é uma analogia mais precisa para nossa pequena organização. Não significa que eu tenha que gostar. Isso é verdade. Zagan recostou-se na cadeira e pôs os pés sobre a mesa. Phoenix caminhou até Zagan e olhou para a transmissão. Uma coisa é inegável com o novo rei, ele é bastante carismático. Manipulador, carismático, implacável e sem medo de tomar decisões. Um rei demônio perfeito. Isso é verdade. O brilho nos olhos de Zagan desapareceu, e ele olhou para a transmissão. Diga-me seus pensamentos, Zagan. Estou indeciso. Oh! Isso é raro. Phoenix expressou sua surpresa. O que Diablo promete se o plano der certo é muito mais do que o novo rei pode nos dar. Mas também não sabemos se Diablo conseguirá realizar seus planos. Uma encruzilhada, hein? Por um lado, você conhece Diablo muito bem. Você teve milhares de anos para aprender sobre ele. Mas, por outro lado, você não sabe nada sobre o novo rei. Correto, mas também não podemos ignorar o novo rei. Ele está causando grandes mudanças no inferno. Não podemos ignorar sua capacidade absurda de aumentar o poder dos demônios. Interessante, não é? Um homem que nem é um demônio tem a habilidade de aumentar o poder de um demônio. Fênix comentou. Essa capacidade é muito atraente. Zagan apontou, os olhos brilhando de interesse. De fato. Ah, não sei. Aposto nos jovens, cheios de potencial e claramente competentes. Ou um antigo cliente com grandes planos, que pode nos dar muitos frutos. Zagan descansou a cabeça na mesa. Por que não ambos? Quero dizer, por que você precisa escolher um? A escolha é tão simples quanto uma ruiva gostosa e uma morena gostosa. Você não precisa escolher um. Basta pegar os dois. Essa é uma analogia interessante. Presumo que você aprendeu no mundo humano. Sim, passar um tempo no mundo humano me deu algum conhecimento. Phoenix deu um pequeno sorriso. Zagan revirou os olhos quando ouviu o que o homem disse.
Sua ideia tem méritos. Claro. Somos comerciantes, não tomamos partido. Apenas visamos o lucro. Fênix falou. Bem capitalista, não é? Mesmo no inferno, o dinheiro tem valor. De fato. Zagan riu. Então, o que fazemos? Posso assumir que a situação de Diablo é bastante apertada, certo? Já que ele não é mais o rei do inferno, ele não pode abrir os portões do inferno e adquirir novos soldados. Correto. Ele também não pode enviar elites para o inferno, afinal, a guerra ainda está em andamento. Nesse caso, retém informações sobre o estado atual do inferno. Oh! Você quer esconder o progresso de Alucard? Diablo sabe que Alucard se tornou rei do inferno. Isso não pode ser escondido, mas ele não sabe o progresso de Alucard desde que se tornou rei. Vamos trabalhar com isso. Então devo dizer algo como: ele é um bom guerreiro, mas não um bom governante. Correto. Entendido. Eu posso trabalhar com isso. Phoenix aceitou alegremente. E o Alucard? Vou pedir aos meus subordinados que entrem em contato com o novo governo. E, não você pessoalmente? Bem, eu invadi Nightingale outro dia. Ele provavelmente sabe quem eu sou, e mesmo que eu não tenha feito nada, não quero arriscar. Tão cauteloso. Eu presumo que você vai oferecer seus serviços ao novo rei usando o discurso anterior como um motivo. De fato. Bem, devo dizer que eu também senti um fogo queimando dentro de mim. Suas palavras me afetaram muito, falou Phoenix. Aquele filho da puta é carismático. Zagan riu. Isso é inegável. Phoenix riu junto. Ah! Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 681. Guerra demoníaca. Isso é uma bagunça do caralho, Natazia resmungou. Natazia, fala, Afrodite falou. Foda-se a língua. Afrodite apenas deu um tapinha no rosto e suspirou. O campo de batalha é mais caótico do que eu pensava, comentou Skatashi. Em uma colina longe da batalha estavam Natazia, Skatashi, Kaguya, Afrodite, Alexios e Vlad. Todos eles estavam em armadura completa com apenas suas cabeças expostas, exceto Vlad, Alexios e Afrodite, que estavam em suas vestes divinas. Eles estavam olhando para um campo de batalha sangrento. Anjos, demônios e lobisomens, todos esses seres estavam no campo de batalha, e baixas já estavam ocorrendo por todos os lados. Eu não entendo. Por que Volk está se metendo nessa confusão? Vlad perguntou em voz alta. Desde que recebeu o relatório de Alexios sobre Victor se tornar literalmente o rei do inferno e que ele precisava da chave do inferno, que estava em posse de Diablo. Vlad sentiu um desejo em seu coração, um desejo que dizia que ele deveria se envolver nisso e que Victor se tornaria um grande aliado no futuro. A cautela também cresceu no corpo de Vlad, muito mais do que antes. Afinal, ele sabia pelas descrições de Alexios que Victor era muito mais maduro e experiente em lidar com o poder da árvore do mundo e seu próprio poder. Sem falar que ele deve estar muito mais forte depois de consumir milhares de demônios na guerra que o levou a se tornar o rei dos demônios. E conhecendo o homem, ele sabia que não iria ficar parado no inferno. Ele definitivamente estava treinando, ele era muito parecido com Skatashi, afinal. Este homem novamente superou minhas expectativas. Só posso deduzir o quão forte ele é agora. Victor era definitivamente uma ameaça que não podia ser provocada, agora. Ele era praticamente intocável. Apenas reis do panteão e reis demônios poderiam igualar o poder militar que ele tem agora. Baixas não importavam para os demônios. Enquanto houver um inferno, os demônios sempre serão um enorme poder militar rivalizado apenas por antigos panteões. Vlad sentiu um arrepio na espinha quando ouviu a notícia. O homem havia passado de segundo progenitor a rei do inferno. Foda-se Diablo, você e sua intervenção desnecessária. Vlad estava com muita vontade de atacar Diablo. Esta é uma guerra em grande escala, não podemos intervir ou teremos que escolher um lado. Alexios avaliou enquanto olhava para o céu enquanto várias explosões de energia luminosa e miasma eram vistas. Sob a liderança de Baal, o terceiro, quarto,
quinto e sexto pilares do inferno estavam lutando com duas das 7 virtudes, com Baal lutando pessoalmente contra Ariel. Embora Baal fosse forte, ele não conseguiu se defender em uma luta contra os anjos, que são o oposto dos demônios. Qualquer erro levaria à sua destruição e, por causa disso, o demônio estava usando sua verdadeira forma enquanto lutava contra Ariel, uma das 7 virtudes. Sem contar aquele maldito dragão. Roa! O grupo olhou para um dragão negro de 50 metros de comprimento usando sua respiração para eliminar vários anjos. Em cima do dragão estava uma mulher alta com longos cabelos brancos e olhos mortos com os braços cruzados. Lilith, a deusa mãe dos demônios. Um raio de luz apareceu na frente do dragão, e um anjo empunhando uma espada com uma aura dourada atacou o dragão. Um rugido de dor foi ouvido e o ataque pareceu atordoar o dragão. Lilith, você está apoiando essa bagunça. Claro que estaria. Você sempre odiou nosso pai. Lilith apenas olhou com os mesmos olhos mortos para Michael, e fez um gesto com as mãos. Então várias pontas de puro miasma voaram em direção ao anjo. TSK. Michael se esquivou dos vários ataques enquanto olhava para a mulher com olhos estranhos. O que há de errado com essa mulher? Não estou sentindo nada dela. É como se ela estivesse morta. Apesar da óbvia desvantagem das elites, era óbvio que os demônios estavam sendo pressionados. Prova disso era que precisavam de vários pilares só para lidar com 2 serafins das 7 virtudes, e estavam perdendo feio. Mas não era como se os demônios estivessem do lado perdedor também. Os pecados capitais ainda não apareceram. Eles estiveram ao lado de Diablo durante toda a guerra. Gabriel, DN/vertical 1, o que é, irmão, assuma o controle do dragão e Lilith. Esses dois não podem diminuir ainda mais nossos números. Mantenha-os ocupados enquanto eu assumo a liderança dos anjos. Muito bem. Uma luz dourada apareceu na frente de Michael, e um homem com uma espada dourada na mão apareceu. Cuidado, irmão. Ela não é normal. Ela nunca foi normal, irmão. Apenas tenha cuidado. Ok, Gabriel e Michael eram o comandante e o vice-comandante dos anjos e podiam trocar de posição com muita facilidade no campo de batalha. Eles estavam acostumados um com o outro e, como irmãos inseparáveis, se entendiam melhor do que muitos anjos. Lilith, nosso pai deveria ter te eliminado no começo do Gênesis, então essa bagunça nunca teria acontecido. Lilith não respondeu. Quem respondeu foi o dragão, que virou seu enorme rosto para Gabriel com visível raiva. O poder das trevas começou a vazar da boca do dragão e, logo, um rugido enorme foi ouvido quando o miasma puro saiu da boca do dragão. Gabriel bateu as asas e se esquivou voando para o céu. Então foi fazer seu papel de atrair Lilith e o dragão. Um maldito dragão demoníaco e um de classe anciã. Porra, onde ele escondeu aquele dragão? Todos eles não foram eliminados? Natasia estava incrédula com o que estava vendo. O inferno é enorme, Natasia. Não é difícil esconder alguma coisa. Vlad falou. É realmente sensato interferir nessa bagunça. Kaguya perguntou com preocupação visível em seu tom. Ela não esperava uma batalha tão grande. Como Victor disse, não precisamos lutar. Só precisamos pegar a chave do inferno. Skatash explicou calmamente. Vlad olhou para Skatash estranhamente. O que foi, Vlad? Apenas achando estranho que você negue participar de uma guerra. Eu tenho prioridades, Vlad. Embora seja divertido lutar contra tantos seres fortes, isso vai colocar os nobres vampiros em uma posição ruim, sem mencionar que eu preciso resgatar meu discípulo. Esta não é uma guerra na qual eu possa agir como uma criança. Mesmo que eu realmente queira. Ela murmurou a parte final. Vlad estava olhando para Skatash como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça ou algo assim. Não podemos interferir. Ainda não. Diablo está sendo protegido pelos 7 pecados capitais. Kaguya estreitou os olhos enquanto olhava para um grande demônio. Ele não está sendo protegido. Afrodite apontou. Ele está esperando alguma coisa. Afrodite podia sentir claramente a impaciência de Diablo. Diablo é sorrateiro. Ele sempre tem uma carta para jogar.
Mas eu realmente não esperava que Volk interviesse nesta guerra. Vlad estreitou os olhos enquanto olhava para Volk, que estava ajudando os anjos. Por que ele se aliou aos anjos? Vlad se sentiu irritado. Ele não conseguia entender o movimento de Volk. Ele sabia que seu velho amigo estava ganhando algo com essa aliança, mas queria saber o que ele estava ganhando, o que precisava para intervir em uma guerra desse nível. É mais fácil para os anjos pedir ajuda aos lobisomens do que aos nobres vampiros. Do ponto de vista deles, os lobisomens não são maus. Scartash bufou com desdém. Você tem todo o plano em mente, Alexios? Sim, e devo dizer que não aprovo Victor ordenando que Natalia se coloque em tal perigo. Victor confia nas habilidades de Natalia. Ele não pediria a ela para fazer algo assim se não o fizesse. Provavelmente, mas talvez ele não soubesse que tipo de ordem ele deu a ela. Veja esta guerra. Isso não é algo para os jovens se intrometerem. Victor é jovem, você sabe. E nós não colocaríamos Natalia em perigo. Nós cuidamos um do outro, mesmo que ela não tenha sangue Alucard. O rosto de Vlad se distorceu por alguns segundos quando ele ouviu o nome Alucard. Eu quero espancar meu passado por permitir que ele usasse esse nome. No passado, ele achou divertido ver um jovem progenitor querendo ser o oposto dele. Ele não sabia que esse nome se tornaria um peso tão pesado no futuro. O destino é um miserável, e ela provavelmente me odeia, aquela vadia. Ele é uma anomalia e dificilmente pode ser chamado de jovem agora que passou sabe-se lá quanto tempo no inferno, comentou Alexios. Os olhos de Natasia visivelmente brilhavam vermelhos. Sangue. Ela realmente não gostava quando alguém falava sobre Victor. Alexios estremeceu ligeiramente ao sentir o humor de Natasia piorar. Não apenas ela, mas Katashi, Afrodite e até mesmo Kaguya, mas ele não mudaria de ideia. Ele ficou furioso quando soube da parte de Natalia no plano de recuperar a chave do inferno. Por causa disso, ele prontamente assumiu o lugar da filha, para grande desgosto e irritação desta última. Sem brigas. Scartash bateu a haste da lança no chão. Natasia bufou e se virou. O que devemos fazer, Scartash? Você é o comandante. Vlad falou. Esperamos. As grandes ligas ainda não foram lançadas. Diablo e o Pai Celestial ainda não apareceram. Scartash parou e estreitou os olhos. Foda-se. Isso ficou mais complicado. O que? Olhar. Scartash apontou. Todos olharam para onde Scartash apontou e viram um portal aparecendo atrás de Diablo enquanto vários monstros humanoides saíam. Os servos dos deuses ancestrais. Os olhos de Vlad brilharam perigosamente. Outro portal se abriu atrás de Diablo e Yama apareceu, junto com 4 demônios. Yama, seus generais e aquele maldito Merlin. Ótimo, é praticamente impossível chegar perto de Diablo agora. Scartash rosnou em aborrecimento. Rumble, rumble, rumble. Um raio caiu e logo um homem apareceu no céu ao lado de Michael. Thor. Natasia estreitou os olhos. O panteão nórdico está intervindo. As coisas devem ter se acalmado por lá, mas não o suficiente para enviar mais pessoas. Afrodite estreitou os olhos. Apenas Thor é o suficiente para ajudar. O deus mais forte do panteão nórdico pode fazer pender a balança da guerra. Pelo menos é o que Odin vai pensar. Esta guerra está explodindo fora de proporção. Natasia começou a falar. Seres da classe Gold King ao lado de Diablo. Os generais de Yama e aquele dragão antigo que só as elites angelicais podem lidar. Algo que será impossível por causa dos pilares demoníacos e daqueles malditos servos dos Elder Gods. Os anjos têm Volk, os serafins têm as 7 virtudes e maldito Thor. Sem contar o Pai Celestial. Com no /vel /b /n. /net contando Volk o Pai Celestial. Os anjos têm 2 seres de nível Deus Rei, mas eles não devem ser subestimados. A energia da luz dos anjos é extremamente letal para as criaturas das trevas. Apenas esse fato equilibra grandemente a balança. Com tantas elites e seres poderosos, prever o ritmo da guerra é praticamente impossível, resmungou Natasia. Nós nem sabemos se os anjos têm mais aliados ou não. Literalmente qualquer coisa pode acontecer. Ao contrário de outros panteões,
Os anjos quase não têm conflito consigo mesmos. Ou seja, suas forças estão no máximo, sem falar que possuem aliados com vários panteões. Quando Natásia terminou de falar, vários círculos mágicos começaram a aparecer ao lado dos demônios, e logo vários demônios diferentes começaram a surgir. Bem, parece que você amaldiçoou o lado dos anjos. A força deles acabou de ser restaurada, comentou Alexios. Natásia apenas olhou para Alexios com irritação nos olhos. Ela realmente estava pensando em jogar um raio na bunda daquele homem. Vlad, o que você vai fazer? Skartashi perguntou. O que você quer dizer? Não se faça de bobo. Em uma guerra dessa escala, se os nobres vampiros não tomarem partido e exporem suas razões, ganharemos muitos inimigos quando a guerra terminar. Nossa raça não é muito favorecida, você saiba disso. Vlad apenas acenou com a cabeça enquanto seu olhar calculista olhava para o campo de batalha. Não farei nada até que Victor apareça e tome uma decisão. Skartashi, Afrodite, Kaguya, Natásia e até mesmo Alexios olharam para Vlad incrédulos. Por que você de repente se importa com a opinião de Victor? Skartashi estreitou os olhos. Se você não percebeu, o segundo progenitor é o rei do inferno, o anfitrião de uma árvore do mundo, e ele tem milhões de seres seguindo-o agora, sem contar seu grupo composto por deusas e centenas de amazonas, é claro. Ele se tornou um grande jogador, grande o suficiente para mudar o curso desta guerra com sua presença. E mesmo que ele seja um rei demônio, ele ainda é um nobre vampiro. Ele ainda protegerá nossa raça graças a você, e dependendo de suas ações, eu tomarei as minhas. Entendo. Você não pode ficar parado se o segundo progenitor tomar partido em uma guerra desta escala. Correto. Um silêncio caiu sobre o lugar, e o grupo observou distraidamente enquanto Thor invocava vários raios e os fazia chover sobre os demônios. Eles também assistiram 3 dos pecados capitais saltarem pelo campo de batalha em direção a Thor. Skartashi riu com grande diversão. Kaguya riu com a mão na boca, bastante contido em comparação com Skartashi. Todos olharam para Skartashi e Kaguya com olhares estranhos. Porque de repente eles começaram a rir. Eles perguntaram: por que vocês estão rindo, meninas? Natásia expressou as dúvidas de todos. Não é nada. Só pensei em algo engraçado sobre meu marido. Kaguya falou enquanto recuperava o controle de sua expressão neutra. Algo engraçado? O que é? Afrodite perguntou. Eu entendo agora. Natásia sorriu amplamente. O quê? O que você entende? Afrodite perguntou. Pense nisso, Afrodite. Se Victor aparecesse nessa guerra, o que ele faria? Ele iria. Afrodite abriu os olhos e então deu um sorriso divertido. Entendo, isso é bem possível. Na verdade, é 100% certo que isso aconteceria. Alexios se virou enquanto ele e Vlad olhavam estranhamente para essas mulheres loucas. Se importa em elaborar seus pensamentos? Vlad perguntou. Victor não toma partido, Vlad, Skartashi disse. Ele é independente, e ainda mais agora como rei, acrescentou Natásia. Se Victor aparecer aqui, ele não estará jogando o jogo de anjos e demônios, disse Kaguya. Ele vai virar o jogo e fazer seu próprio jogo. Ele é mesquinho assim. Afrodite acrescentou. Victor não toma partido, ele é ao seu lado, e todo mundo tem que escolher de que lado ficar quando ele age. As garotas falaram ao mesmo tempo com uma confiança que abalou um pouco Vlad e Alexios. Não querendo subestimar as capacidades de Victor, os oniscientes sabem o quanto todo mundo se fode quando tentam subestimá-lo. Mas olha a magnitude dessa guerra. Vocês não estão superestimando muito Victor? Perguntou Aleixo. As garotas apenas balançaram a cabeça com desdém quando ouviram o que Alexios disse. Você ainda subestima meu marido, Alexios, Kaguya disse em um tom monótono. Uma coisa que aprendemos com ele é que ele sempre supera nossas expectativas de uma forma que ninguém espera. O próprio Vlad é o próprio exemplo disso, e é por isso que ele não disse nada até agora. Afrodite acrescentou. Alexios estreitou os olhos e apenas olhou para seu rei,
que estava em silêncio. Sentindo o olhar de Alexios e sabendo que seu subordinado mais confiável queria uma explicação, Vlad falou: Victor está no nível mais baixo do inferno com uma árvore do mundo negativo dentro dele. Ele está basicamente em seu habitat natural. E nos níveis mais baixos do inferno, o tempo funciona de maneira confusa graças ao miasma altamente concentrado. Como rei do inferno, ele tem toda uma dimensão de recursos e seres para explorar, sem falar que ele pode já ter passado da fase adulta. Honestamente, eu não ficaria surpreso se ele aparecesse e já pudesse acessar sua forma progenitor, reunindo os impulsos dessa forma, os poderes da árvore do mundo, e Deus sabe o que há dentro de seu corpo. Eu não ficaria surpreso se ele já está no nível de um rei-deus. Ele já tinha a energia de um rei-deus antes, graças ao impulso da árvore do mundo. Com tanto tempo para treinar, não seria surpreendente se, tanto em poder, habilidade e combate físico, tudo estivesse no controle nível de rei-deus como Zeus. Ele já tinha todas as armas dentro de si. Só faltou tempo para afiar essas armas. E tempo é tudo o que ele tem agora. Alexios abriu os olhos em choque com a declaração do rei. Skatashi sorriu amplamente com a declaração de Vlad. A excitação que ele estava sentindo era visível. Não muito. Não muito antes da nossa luta. Ela sentiu suas entranhas apertarem em antecipação pelas duas batalhas que teria com Victor, a batalha para ela se tornar dele, e a batalha noturna. É por isso que eu não faço nenhum movimento, Vlad comentou. Embora não importa quanto tempo ele tenha, ele não pode alcançar o nível de grande mestre em artes marciais, acrescentou Vlad com indiferença. Por quê? Kaguya perguntou, genuinamente curiosa. Você pode ser um mestre em todas as artes marciais, mas para se tornar um grande mestre, não é uma questão de treinamento ou tempo, mas iluminação. Iluminação? Sim. Vlad sentiu e ficou em silêncio. Kaguya estreitou os olhos em confusão e olhou para Anastasia. Olhe para Skatashi. Ela é mestre em praticamente todas as artes marciais, mas ela é apenas uma grande mestre de espiar. A diferença entre um mestre e um grande mestre é como o céu e a terra. Não há comparação. Embora eu não fosse um grande mestre com minhas artes marciais, nunca senti essa iluminação, não importa quanto tempo treinei. A diferença é assim tão grande. Rose é um bom exemplo. Ela é uma lutadora formidável apenas com suas artes marciais. Você já viu usar a espada? Sim, não importa o quanto eu tente. Não consigo ver a lâmina dela. Isso é normal. As artes marciais de nível de grande mestre começam a aplicar um conceito à lâmina, o que é muito perigoso para os mortais e até mesmo para os deuses, acrescentou Afrodite. Quando Kaguya estava prestes a abrir a boca para falar, todos ouviram o som anormalmente alto de uma bala sendo disparada. E o grito de Michael. Gabriel. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.